Como o gestor de telecom ele pode identificar, ajudar e reduzir custos, por consequência da telefonofobia ou das pessoas utilizarem menos o telefone para a parte de voz? Na metodologia que eu criei, que é a Reduza Custos Todo Mês, não tem nada falando sobre isso, porque isso é saúde mental, saúde das pessoas. Porém, você tem os pilares de gestão e de negociação, onde negociação, que é a avaliação do contrato, você tem passo a passo como identificar o uso da pessoa, o que é que ela está fazendo de recursos de voz, recursos de dados, e você consegue avaliar isso. E junto com a gestão, você avalia se aquela pessoa tem aquele perfil ou ela deveria fazer mais ligações ou menos ligações, aí se avalia. Mas inicialmente você vê só o consumo do usuário sem dizer que é algo. Então, como é que você identifica inicialmente que a pessoa tem uma possibilidade de uma fobia? Modo de utilização. Se aquela pessoa ela se comunica muito mais por voz se ela se comunica muito mais por dados ou por mensagem, você vai ver muito mais o consumo de dados do que de voz. Até de SMS pode ter. Porém, isso não quer dizer que a pessoa é improdutiva. Quer dizer apenas que ela se comunica mais de um determinado meio. Como é que você consegue ajudar como gestor de telecom? Se você tiver abertura na empresa, manda mensagens. Se você tem 12 meses no ano, cada mês escolhe um para fazer algo, alguma ação colaborativa para ajudar as pessoas. Por exemplo, janeiro, branco. Você pode fazer algumas ações de saúde mental e passar conteúdos. E aí você consegue auxiliar o seu usuário de uma maneira muito mais simples e muito mais leve, passando informações. Eu acho que é a maneira de você ajudar. Como você reduz custos? É simples, colocando o plano mais adequado. Então, se você está percebendo que o usuário ele está com a média crescente, ele tem um plano que você tem que se adequar e pensar no futuro. E se for decrescente, da mesma forma. Então, se em alguns casos você vê muito sazonal, você conversa com o usuário ou com o gestor. Então, tem pessoas que têm determinado tipo de comunicação, de como ela prefere falar. E lógico, se ela utiliza menos voz e mais dados em algum cenário, pode ser mais vantagem mudar o plano dela. Então você consegue mudar essa questão de plano, normalmente quando faz a renovação de contrato, mas redução de custos a longo prazo é comportamento de usuário. Então você consegue identificar, mapear, ajudar e, consequentemente, ao longo prazo você reduz custos com o comportamento do usuário. E sempre mantendo um canal de comunicação aberta com os usuários. É o mais importante. Além dos gestores, você falar com o próprio usuário quando ele tem alguma demanda, quando ele precisa de alguma ajuda. E aí você consegue ter mais proximidade e auxiliar caso tenha algum usuário com alguma telefonofobia ou alguma outra fobia tecnológica.